Fala, meus queridos alunos! Bora lá continuar na nossa missão, prova da ESA de 2009, fazendo a revisão geral com vocês, tá bom? Lembrando, se você não é inscrito no canal, compartilhe e venha com a gente. Venha crescer com a gente na matemática, se tornar um ninja na matemática, tá bom? A soma dos dois primeiros números inteiros do domínio da função definida por gx, 1 sobre raiz quadrada de 9 elevado a 2x menos 3 elevado a menos 2x mais 4 é. Galera, como que eu vou achar o domínio? Então, o que acontece? Existe uma restrição aqui, né? Por exemplo, se você tem uma fração, vou colocar aqui x. Para que essa fração exista, esse x aqui, nesse caso, esse x ele tem que ser diferente de zero, tá? E aqui o que acontece? Por exemplo, esse caso aqui, o que vai acontecer? A raiz quadrada, se ela tivesse em cima, por exemplo, né, se fosse no numerador, ou se ela estivesse sozinha, lógico, ou se ela estivesse sozinha ou fosse um numerador, qual seria a restrição dela? O x, ele poderia, esse x aqui, da raiz quadrada, ele poderia ser maior ou igual a zero, tá? Só que ele está embaixo, e embaixo não pode ser zero. Então, o que acontece? Toda essa expressão aqui embaixo, ela tem que ser maior que zero, tá bom? Então essa é a restrição do domínio aqui embaixo aqui. Então como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui 9 elevado a 2x menos 1 menos 3 menos 2x mais 4. Isso aqui tem que ser maior que zero, tá bom? Ou passar esse número para o outro lado da igualdade aqui, tá bom? Então vai ficar 3, vou multiplicar aqui já, vai ficar 4x menos 2, que é maior que 3, menos 2x mais 4. Vamos descer aqui os expoentes, né? Então vai ficar 4x menos 2 maior que menos 2x mais 4. Menos 2 passa para cá, vai ficar 6x. 2 passa para o outro lado, vai ficar 6. O x nosso tem que ser que maior, ficou maior que 1. Beleza? Aí o que ele pede? Os dois primeiros números inteiros do domínio da função. Os dois primeiros números inteiros. Quais são os dois números inteiros maiores que 1? Maiores que 1. Aí você tem o 2 e o 3. Somando os dois que ele está pedindo na soma, a gente tem a nossa resposta na letra 5. Beleza? Bora aqui para a próxima questão. Já vamos direto aqui. Vou daqui mesmo, ó. Vou daqui mesmo. Carlos é caixa de bilheteria do cinema da cidade. Os ingressos custam R$8, sendo que algumas pessoas, como os estudantes, idosos, pessoas conveniadas ao cinema, pagam a metade do valor. Ontem Carlos esqueceu de marcar o valor que cada pessoa pagou, mas ele sabe que 120 pessoas pagaram pela sessão e arrecadou um total de R$760. O número de pessoas que pagaram meia entrada foi. Então o que acontece? O que acontece? Deixa eu só apagar aqui. No cinema, tem as pessoas que pagam o preço normal, certo? Preço normal. Aí tem os estudantes, aí tem os idosos e as pessoas conveniadas, beleza? O que acontece? O Carlos ele não sabe o que aconteceu, mas ele sabe que o total dessas pessoas, as pessoas que pagam a entrada normal, os estudantes, os idosos, são 120 pessoas que ele contou, beleza? E o que ele contou? Que o total deu R$760, né? Como está aqui. Então, o que acontece? As pessoas normais, elas pagam quanto? R$8, né? Então, o N vai ser a quantidade de pessoas normais. Nessa primeira expressão, nós temos aqui, ó, um número de pessoas normais que a gente não sabe, de estudante, de idosos, de conveniado. Mas o que a gente sabe é que as pessoas normais pagam R$8. Então, vai ficar 8 vezes N. Beleza?
Os estudantes pagam meia, os idosos e o conveniado pagam meia. Então é 4 vezes o número de estudantes, mais 4 vezes o número de idosos, mais 4 vezes o número de conveniados, que deu 760. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente tem aqui um sisteminha. Esse aqui, ó, esse de baixo, eu vou dividir ele por 4, tá bom? Vou dividir ele por 4, você vai ver o porquê. 8 por 4 vai dar 2n. Aqui vai ficar estudante mais idosos mais conveniados. 760 dividido por 4 vai dar 190, beleza? O que acontece, ó? O n que está aqui, ó, nessa primeira equação aqui, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então vai ficar o que, ó? Que estudante mais idosos mais conveniados é igual a 120 menos n. Beleza? 120 menos n. Olha aqui que a gente tem aqui, ó. Quando a gente dividiu por 4 aqui, a gente caiu nessa situação. Vou passar aqui para baixo, tá? Então vai ficar 2n. Quanto que vale essa expressão aqui, ó? Os estudantes, idosos e conveniados, que a gente achou aqui. Vale 120 menos n, beleza? Que a gente isolou n aqui em cima, aqui, ó. Então vai ficar mais 120 menos n, que é igual a 190. Beleza? Então, o número de pessoas normais que pagam R$8 é igual a 190 menos 120, que vai dar o quê? Que vai dar 70. Tá ok? Só que ele quer o quê? O número de pessoas que pagam meia entrada. Ou seja, as que pagam inteiras são 70. Beleza? São 70. O total de pessoas são 120. Então, essas que pagam aqui meia entrada é o quê? É o 120 menos os 70 que a gente achou aqui. Tá? Então, as que pagam meia é 120 menos os 70, que é igual a 50. 50 é a nossa resposta, nossa letra D. Beleza?